Bom, pessoal, boa noite. Eu estou aqui sozinho no Google Meets, ninguém resolveu aparecer hoje. Decisão de vocês. A gente chegou na parte final do curso, que é a parte crucial, é o capítulo 5, e não é fácil. Vamos ver como é que isso vai se sair, mas eu espero que vocês estejam estudando com atenção e com cuidado esses tópicos que não são simples, tá bom? Então, se a gente olhar aqui o calendário de 2021, então, hoje é dia 11, então a gente ainda tem aula na semana que vem, 1, 2, 3 semanas de aula. Então a gente vai fazer, eu vou fazer mais uma aula depois da aula de hoje, que é sobre o problema de advecção de fusão. Eu vou fazer em algum momento uma aula para discutir a lista de exercícios com vocês, e eu tenho planejadas aí umas 3 ou 4 simulações para a gente fazer juntos. Então, daqui por diante vai ser assim, né? Então, assim a gente termina. Talvez eu precise de alguma aula aqui na segunda semana de dezembro. Vamos ver isso, como é que vai, tá bom? Bom, eu olhei aparentemente a gente tem 4 alunos ainda no curso, então eu olhei o que vocês submeteram aqui como proposta para o seminário de final de curso, e todas as propostas são razoáveis, então vocês podem ir adiante e ir preparando o seminário. Alguns são mais ambiciosos do que os outros. O Guilherme escolheu uma proposta bem ambiciosa, então não deixe para a última hora. E vamos lá. Bom, vocês estão vendo os meus slides. Difícil para eu saber se tá. Estão, né? Acho que agora, quando não tem ninguém aí do outro lado para me dizer se está indo certo. Então, continuando no capítulo 5 do livro do Fichte e do Belítico, de novo um exemplo. Então, agora é um problema de tensão e deformação. Na aula passada eu resolvi um problema de transmissão de calor, utilizando o método dos elementos finitos completo. Então hoje é um problema um pouco mais complexo. A gente tem essa barra, que é uma seção cônica. Então o extremo esquerdo da barra está engastado. Ela começa no ponto x igual a 2. Então o deslocamento no ponto x igual a 2 é 0. Essa condição de contorno é prescrita e, portanto, é uma condição de contorno essencial. O outro extremo, que fica em x igual a 6, então 4 unidades de comprimento, ele está sujeito a uma tração, né? Que nesse caso aqui também está valendo 0. Mas existe uma força aplicada no ponto x igual a 5 de 24 newtons para a direita.
Então, isso daqui a gente chama de condição de carga, né? Seria como uma força de corpo, né? Uma fonte que a gente tem visto, né, nos outros problemas. A diferença é que a fonte que a gente viu até agora, ela é gerada dentro do corpo todo. E aqui a força está concentrada, é uma força concentrada num ponto só. No interior do domínio do problema, ou seja, no interior do corpo, né? Então, a área da seção transversal desse cone, ela varia, né, 2x, onde x é a posição. Então, aqui a área vale 4, e aqui a área vai valer 12, né, 2 vezes 6. O módulo elástico do material é 8 Pascal. Existe também um termo de fonte de força no corpo, que são 8 newtons por metro. Então, pode ser, por exemplo, a força peso, como eu falei para vocês. Então, além da força concentrada, a gente ainda tem um termo de fonte. O problema está pedindo para a gente fazer com um elemento só, mas com 3 nós. Então, se eu tenho 3 nós em um elemento, a minha interpolação tem que ser quadrática. Porque um polinômio de segundo grau, ele tem 3 parâmetros. Ele tem o alfa zero, que é o termo constante. Ele tem o alfa 1, que multiplica o x, e tem o alfa 2, que multiplica o x ao quadrado. Então, como eu tenho 3 nós, eu preciso de 3 parâmetros do meu polinômio, do meu interpolador, né? Então, os pontos nodais estão igualmente espaçados em x igual a 2, x igual a 4 e x igual a 6. Aqui está a força concentrada aplicada no ponto x igual a 5, né, entre os nós 2 e 3. E o termo de fonte, o B, está aplicado em todo o domínio, ao longo de todo o corpo, né? Então, os interpoladores de Lagrange de uma aproximação quadrática, a gente já sabe qual é, né? Então, o primeiro componente da matriz de interpoladores, ela tem que valer 1 no ponto x1 e ela tem que valer 0 nos pontos x2 e x3. Então, x menos x2, x menos x3, vale 0 quando eu substituir x2 e vale 0 quando eu substituir x3. E quando eu substituir x1, vai ser x1 menos x2 e x1 menos x3, que eu estou dividindo aqui por x1 menos x2 e x1 menos x3. Então, esse cara aqui vai dar 1. E analogamente para os demais, né? Então, o segundo componente da matriz de interpolador, ela se anula nos pontos x1 e x3 e vale 1 no ponto x2. E a terceira componente se anula nos pontos x1 e x2 e vale 1 no ponto x3. Muito bem. Então, a gente substitui os valores aqui no caso, né? A gente tem os valores de x1, de x2 e de x3. Então, substituindo, a gente vai ficar com esses polinômios aqui de segundo grau. Legal. Então, esses são os interpoladores. E a derivada dos interpoladores agora, essas matrizes B, elas não vão ser mais constantes, como foram no exercício anterior. Agora as matrizes B são polinômios de primeiro grau. E então a gente vai escrever a matriz de rigidez, né? E a matriz de rigidez vai ser a transposta dessas matrizes B, multiplicada por A e por E,
E nesse caso aqui agora, a área não é mais constante. O E, que é a constante elástica, é constante. E depois a matriz B, que é uma matriz linha, né? Então, simplesmente é transposta. E aí a gente vai fazer esse produto, então, né? Posso colocar aqui, né? Esse 1/4 aqui, ele surgiu de quando a gente escreve os interpoladores de Lagrange, né? Basta verificar aqui. Então, 4 corta com 8, vai ficar 2. 2 vezes 2 vai dar 4, vai cortar com esse 4 aqui. Então vai sobrar um x, que eu posso pôr aqui em evidência, e multiplicando essa matriz coluna por essa matriz linha, a gente vai acabar com uma matriz 3 por 3, que é o que a gente espera, né, quando é um problema com 3 nós. Então, é meio chatinho fazer essas integrações, mas a gente vai usar, obviamente, que essa matriz é simétrica. Então, esse termo é igual a esse termo é igual a esse, e esse termo aqui é igual a esse. Então, na verdade, a gente tem que resolver apenas 6 integrais ao invés de resolver 9. E a outra vantagem é que são integrais polinomiais. Então, mesmo para resolver exatamente é simples. A gente pode resolver também pelo método de Gauss, da quadratura de Gauss. Aí, a menos que o enunciado peça, fica a gosto do freguês. E o resultado vai dar esse aqui, pessoal. Tá? Então, como eu tenho um elemento só, nesse caso, essa é a matriz de rigidez global já, eu não preciso expandir, eu não preciso somar, a matriz de rigidez já está pronta, né? Então, de maneira bastante direta. Agora, vocês notem que nesse caso eu não consigo construir a matriz de rigidez pelo método direto, como a gente fez na aula passada. Quer dizer, na verdade, na aula passada eu fiz dessa mesma forma e mostrei que do método direto ia dar a mesma coisa, né? Então a gente só pode fazer pelo método direto quando eu tenho polinômios de primeiro grau nos meus interpoladores. Não é o caso aqui. Bom, agora tem essa questão do termo, do termo de força aplicada, né? Então, qualquer força de corpo é dada pela integral da função de força interna, né? Então, se eu tenho uma densidade de 1 kg por metro, a força-peso vai ser a integral da densidade multiplicada pela gravidade do domínio em questão. Se a densidade ou qualquer outro termo de fonte interna for uma função f de x, então a gente vai ter sempre algo com essa cara. Agora, a gente tem aqui uma força aplicada apenas num único ponto, né? E uma maneira de escrever isso matematicamente é usando essa função aqui, chamada delta de Dirac. Então, a função delta de Dirac é uma função que tende a infinito quando x vale a, ou seja, quando o argumento do delta de Dirac é zero. Ela tende a infinito, e ela é zero em qualquer outro ponto do domínio, né? Então, a função delta de Dirac, ela é a derivada de uma função degrau, né? Foi algo que Dirac inventou, ele era
ele era mais físico do que matemático. Demorou um tempo para os matemáticos formalizarem essa ideia dele, mas ela é prática. E ela vem da derivada de uma função degrau, né? Então, como vocês sabem, eu tenho uma descontinuidade aqui numa função degrau, né? Então, a derivada tanto para x positivo quanto para x negativo vai dar zero, porque essas funções aqui são contínuas, né? Constantes, desculpa, constantes. Então a derivada aqui ou aqui vai dar zero, e aqui nesse ponto eu vou ter um delta de Dirac, é uma derivada que vai para infinito. Né? Então a gente escreve aqui o termo de força de corpo da maneira que a gente escrevia antes, né? Então vocês lembram que a gente tinha a função W multiplicando o termo de força, né? A função W, nesse caso, ela era escrita como um W de E, que seria a função W aplicada nos pontos nodais, mais o interpolador de Lagrange. Esse W de E, como eu mostrei na última aula, ele fica em evidência, então por enquanto a gente não vai se preocupar com ele. E, portanto, a integral do termo de força vai ser a transposta do interpolador de Lagrange, que é uma matriz coluna, vezes o termo de força concentrada e a delta de Dirac aplicada no ponto A. Né? Então, x menos A, onde A aqui é o ponto onde está a força, que é 5 nesse problema. Né? Muito bem, isso daqui, se vocês fizerem a derivada por partes aqui e utilizarem que a função delta de Dirac é aquela função degrau que eu mostrei para vocês, dá para provar essa relação, que a integral de x1 até x2 desse termo, ela vai dar um integrando, né? Quando A está entre x1 e x2, e ela vale zero de outra forma. Né? No livro do Fish, ele mostra de maneira breve ali no apêndice, se vocês quiserem a gente pode discutir isso. Tá? Mas o que importa aqui é que o resultado desse termo de força vai me dar justamente isso. E agora eu tenho o termo de tensão interna, que são 8 newtons por metro, e é a mesmo raciocínio. O interpolador de Lagrange multiplicando a função de fonte de tensão interna do material. Só que agora o interpolador de Lagrange são polinômios de segundo grau, então essa função B, na verdade, ela é constante, ela vale 8. Então, é uma questão da gente resolver de novo essas três integrais polinomiais. Né? E aí, então, a gente vai chegar nesse valor aqui. Tá? Então, aqui já somando o termo da força concentrada, né? Então, eu tenho aqui a força de corpo mais a força concentrada aplicada no ponto x igual a x, 5. E agora a gente vai resolver essa integral e aqui é só substituir o x igual a 5 e a gente vai chegar nessa resposta. Então, essa é a força de corpo atuando nesse sistema. Bom, no contorno natural,
Então, a gente vai ter ainda um termo de força de superfície, e nesse problema aqui a gente tem um contorno natural, que é o ponto x igual a 6, né? É o extremo esquerdo, onde a gente falou que a tração sobre a barra é zero, né? Então, é um ponto livre aquele. O nó 1, como ele está engastado, eu tenho uma força de reação. Nos demais nós eu não tenho força de reação. E, portanto, o meu problema vai ficar a matriz de rigidez vezes o U é igual à matriz de força, né? Onde força aqui é a força de corpo, a força concentrada e a força de reação no nó 1. Bom, aí a maneira de resolver esse problema, como a gente discutiu lá no começo do curso e também na última aula, a gente traça uma linha horizontal separando os graus de liberdade livres, que são o U2 e o U3, do grau de liberdade engastado, que nesse caso aqui é o U1. Né? Então, como o U1 está engastado, tá? Ele é zero, nesse caso. A gente traça uma linha horizontal aqui dividindo o U1 do U2 e do U3. A gente vai traçar uma linha vertical aqui também separando os termos que multiplicam apenas o 1, que no caso vai ser o K11, e os termos que multiplicam os graus de liberdade livres apenas, que são o K22, o K23 e o K32 e o K33. Né? Ah, aí a gente fica com duas equações, como eu mostrei para vocês na última aula. Né? A equação de cima, que a gente não consegue resolver, porque a gente tem as incógnitas que são o U2 e o 3 e o R1. Agora, a linha de baixo, a gente consegue resolver. E a linha de baixo vai ser essa submatriz aqui, 2 por 2, K22, K23, K32, K33, multiplicando o 2 e o 3, né? Isso vai ser igual a força atuando no nó 2 e a força atuando no nó 3, menos a matriz de acoplamento, que é o K21 e o K31, multiplicando o U1. Né? Nesse caso aqui, o 1 se anula. Né? Então, essa equação aqui é a linha de cima, né? Que seria R1 mais F1, vai ser igual a K11 vezes K12 e K13, multiplicando a matriz de deslocamentos. Né? E aí, como eu falei para vocês, essa equação a gente ainda não consegue resolver, porque a gente não conhece o R1, a gente não conhece o U2 e a gente não conhece o U3. Agora, aqui, como o R1 não está explícito nessa equação, então eu fico só com duas variáveis e eu tenho duas equações. Então essa aqui eu consigo resolver. Né? Então, substituindo os valores da matriz de rigidez que a gente calculou lá atrás, a gente pode inverter essa matriz 2 por 2, algo que agora vocês já estão craque, né? Troca a ordem da diagonal principal e troca o sinal da diagonal oposta. Então, a segunda linha, como eu falei para vocês,
esse termo aqui, que é a matriz KEF transposta, multiplicando o DE, ele se anula porque o DE é zero, e a submatriz KF multiplicando os graus de liberdade livres, né? Isso tudo vai ser igual à matriz de força livre, que é 39,33 e 14,33. Né? Então, resolvendo isso daqui, a gente acha o deslocamento do nó 2 e do nó 3, que vai ser 2,1193 e 2,6534. Agora que eu já sei o U2 e o U3, eu posso substituir esses resultados. Eu perdi esse slide, gente. Peço desculpas para vocês. Eu posso substituir esse resultado aqui, ó. Então, o 1 vale 0, o 2 vale 2,11, se eu não me engano, o 3 vale 2,65. Eu vou corrigir isso daqui antes de postar. E aí a gente substitui nessa equação e a gente obtém o R1. Então assim eu sei qual é a força de reação no nó 1 e eu sei quais são os deslocamentos do nó 2 e do nó 3. Né? Então, agora eu vou escrever a função de deslocamento. Então vamos dizer que eu tenho aqui os deslocamentos, isso aqui é um exercício que eu vou pedir para vocês na próxima lista. E ele é bem simples, tá, pessoal? O pessoal, quando vê a primeira vez, fica com o cabelo arrepiado, mas não precisa. Então, esses daqui são os deslocamentos nodais, né? O nó 0, o nó 1 tem deslocamento 0, o nó 2 tem esse deslocamento e o nó 3 tem esse deslocamento. Agora, como é que eu faço se eu quiser saber o deslocamento de qualquer ponto arbitrário dentro do material? Então, é simplesmente eu multiplicar essa matriz de deslocamentos nodais pela função de forma, né? E a função de forma eu já sei qual é. A função de forma a gente calculou ali, e agora eu vou multiplicar. Então, o primeiro termo, obviamente, vai se anular, para nossa sorte. O segundo termo e o terceiro termo a gente tem que fazer a conta. Mas a equação que vai me dizer como qualquer ponto dentro dessa barra se desloca é essa daqui. A gente pode ainda calcular a tensão no corpo. Então, a tensão é o módulo elástico vezes a derivada da função de deslocamento em relação ao x. Né? Então, a derivada vai atuar só na função de forma, que vai me dar essa matriz B. Essa matriz B a gente também já sabe qual é. Né? Então, multiplicando, vai me dar isso aqui. Então, olhem só, a gente tem tanto a tensão quanto as deformações no corpo. Né? Como eu expliquei na última aula, em geral, no método de elementos finitos, quando a variável principal, que nesse caso aqui é o deslocamento, ela converge mais rapidamente do que a derivada dela. Então, eu vou ter uma descrição muito melhor dos deslocamentos do que eu vou ter da tensão. Agora, nesse caso aqui, se esse resultado é bom ou não, aí a gente teria que fazer um pós-processamento. Né? Na aula passada a gente fez a resolução exata do problema para avaliar a qualidade da nossa resposta.
Mas naquela aula a gente usou polinômios de primeiro grau e agora a gente está usando polinômios de segundo grau. Então, em geral, a qualidade da resposta é melhor. Né? A gente poderia também ter picado esse nosso domínio em mais elementos e assim tentar melhorar a precisão do resultado. Né? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, assim, passando os slides sem aluno perguntando, e passando slides já vai muito rápido, e sem aluno perguntando vai mais rápido ainda. Essas coisas talvez pareçam simples para vocês quando vocês me ouvem falando, mas é na hora de vocês sentarem na cadeira e com o lápis na mão e tentarem resolver que vocês vão ver onde o calo está apertando. Então, eu vou soltar a lista de vocês ainda hoje, e é legal vocês já começarem a mexer com isso o quanto antes, tá bom? Com isso acaba a parte teórica do nosso curso. Eu vou fazer uma aula gravada, assíncrona, para discutir o problema de advecção, difusão. Então, advecção, para quem não sabe, é o mesmo que convecção, né? Convecção é quando você tem transporte devido à velocidade do fluido. Né? Então, você pode considerar, por exemplo, advecção ou convecção quando você tem um vento resfriando ou esquentando um corpo. Ou quando você tem um líquido agitado dispersando um sólido que caiu nele. Né? Isso é advecção ou isso é convecção. Então, eu vou resolver esse problema mais por curiosidade, para vocês verem. É um problema mais complexo do que os que a gente viu até aqui. Mas é isso, a parte teórica acabou. Né? Então, a partir daqui, o livro do Fish, ele generaliza o que a gente viu para 2 e para 3 dimensões. Então, dos capítulos 1 ao 5, ele vai fazer de novo, só que agora em 2 dimensões e depois em 3 dimensões. Então, como não existe um ganho conceitual significativo, eu acho que não faz muito sentido a gente entrar nisso, nesse curso de um quadrimestre. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Bom trabalho nos seminários e na lista. E na aula que vem eu vou marcar uma aula prática para a gente fazer uma simulação. E essa seria bom que fosse síncrona, né? É isso, pessoal. Boa noite a todos, então.